Saudações amigas para todos vós. Eu sou Lucinda Ferreira, novamente convosco, e hoje trago-vos novidades que certamente vos vão agradar. Obrigada pela vossa atenção e vamos a isto. Olá amigos, é sempre uma alegria muito grande estar convosco. Tenho pena de não podermos conversar, que isso então o prazer era muito maior também para mim. Mas queria partilhar convosco uma frase que passou assim sob os meus olhos e que me fez pensar. O escritor é um alemão, é o autor daquele livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle. E então ele dizia que hoje em dia não se precisa de mais conhecimento. Ou por outra, o conhecimento é muito importante, como já vimos, porque muitas vezes as pessoas não atuam tão bem, como foi o caso do outro vídeo que eu fiz antes, que era o fluir, em que, por exemplo, os nossos pais, quando somos miúdos, não nos atendem às nossas necessidades fundamentais, como lhe dizia do Emile Coué, não porque não o fazem por mal, é porque os pais deles também já não fizeram com eles e eles não têm esse conhecimento. Como eu, por exemplo, eu propriamente, também houve coisas que eu devia ter feito diferente com os meus filhos, mas com certeza ainda não tinha esse conhecimento que tenho hoje. De qualquer maneira, o que se diz é assim: o homem não precisa de muitos mais conhecimentos, precisa de amar mais e melhor. E isso dá-nos uma pista para percebermos se estamos a trabalhar no alargamento da nossa autoconsciência, se estamos envolvidos em projetos que acrescentam melhoria ao mundo, ou se vivemos num mundo fechado de egoísmo, de preocupação pessoal e não transcendemos essa atitude. E isso, na verdade, faz com que as pessoas se sintam muito infelizes, muitas vezes ficam deprimidas e não têm essa alegria da partilha, porque a alegria é maior quando é partilhada. De qualquer modo, o que eu queria também hoje falar-vos era sobre a respiração. E a respiração tem água no bico e tem muito que se lhe diga. Quando eu chego próxima de um rapaz que tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e que já tem respiração assistida, eu começo a refletir nisso. De qualquer maneira, é verdade que o ar está bastante poluído. Se só uma lareira que se acende polui imenso o ar, polui imenso a atmosfera, quanto mais aqueles grandes incêndios que estão aí a lavrar, a matar as plantas e os animais durante dias em extensões grandíssimas e que trazem tanto sofrimento. Também li nessa altura a mesma coisa, é que há uma onda de depressão no mundo, uma onda de pessoas deprimidas que corresponde ao mesmo sentimento que as plantas, as florestas têm quando são queimadas. Porque todos os seres vivos, as plantas estão vivas, os animais estão vivos, nós estamos vivos, nós todos estamos conectados. E é interessante que as plantas dão-nos o oxigênio e nós damos o anidrido carbónico. E isso tudo há uma interconexão tão profunda e tão grande que nos leva a questionar todas estas coisas. No fundo, a respiração o que é? A respiração é o alento sagrado. Vejam, nós podemos estar sem comer, sem beber, sem isso, mas não podemos deixar de respirar a partir do quinto minuto, 5 minutos, o máximo que nós podemos viver sem respirar. E por isso mesmo, digamos que
a respiração é uma espécie de é um alento sagrado, não é uma espécie, é mesmo, é um alento sagrado. Sem essa maravilha da respiração, nós não podemos viver. Mas então a poluição eu lembro-me, por exemplo, de uma coisa que me aconteceu, porem-me um cano de gás de uma casa que não quer o gás na sua casa para o meu jardim. Eu não posso estar no jardim, não posso abrir a janela, e isso, enfim, espero que venha a ser resolvido. Mas esta subtileza do ar que respiramos, que não vemos, não é? Mas que existe, precisa de ser purificado através da nossa preocupação pelo respeito pela natureza, não é? Para mim, a natureza é das coisas fundamentais, a água e o verde, e o céu azul. Isso faz parte do nosso equilíbrio, faz parte do que precisamos para nos alimentarmos e sermos equilibrados. Mas ainda sobre a respiração, para além do alento sagrado, é engraçado perceber que estamos todos tão conectados, tão conectados, que respiramos todos do mesmo sítio. Estamos no universo, no planeta Terra, não no universo, mas no planeta Terra concretamente, e eu respiro, o outro está ao meu lado, respira, e assim vivemos. Sem respiração não há vida. Mas o que também é interessante ver é que nesta interação com as plantas, com o mundo, nós damos e recebemos. E também isso pressupõe e prefigura a nossa relação com o mundo, não é? Porque assim como nós, quando expiramos, damos, quando inspiramos, recebemos, nós temos também que ter essa ligação com os outros, com os irmãos no fundo, e também com respeito pelos animais, pelo respeito pela natureza, pelas plantas, pela água que não pode ser poluída, por todas essas maravilhas que temos em abundância no mundo, mas que, como uns têm muito e outros têm menos, parece que não chega para todos. Mas a abundância está aí. Também às vezes as pessoas têm uma mentalidade de pobreza e de escassez, que só falam daquilo que não têm. Ora, só falar daquilo que não têm é construir dentro de si esse modelo de miséria. Por outro lado, se formos gratos, se tivermos este respeito pela Terra, pelo planeta onde vivemos, e também termos esta noção de que quando damos, nos abrimos, e quando só pensamos em nós, nos fechamos, de certo modo a respiração é um bocado isso. Respiramos todos do mesmo sítio, do mesmo monte. Logo à partida temos uma certa igualdade nessa necessidade. Mas por outro lado, também damos e recebemos. Da mesma maneira, isso indica o nosso modelo de convivência com o mundo, não é? E depois ainda temos outra coisa. Temos aquelas pessoas que têm necessidade que nós partilhemos com elas aquilo que já adquirimos, o que sabemos, o que possuímos, e aqueles que estão ao mesmo nível, que nos ajudam a crescer, e os que estão acima, que são a chamada modelagem, que os nossos irmãos brasileiros dizem que é a modelagem, que é de facto pensar assim: olha, se aquele foi capaz, porque é que eu também não hei de ser? Então isso são estímulos que aqueles que já pedalaram mais, que já cresceram mais, que já trabalharam mais, também nos fornecem. Então a respiração, digamos assim, é também algo que nos empurra
para os outros e os outros para nós, neste sentimento de que todos fazemos parte de um todo, mas que eu estou no outro como o outro está em mim. E isso cria uma nova relação entre nós, esse amor. Eu estou-me a lembrar agora de uma terapia, de uma nova forma de ajuda entre as pessoas e que se está a espalhar no mundo, já está em 145 países, que é a medicina das emoções, e que René May, um francês, está espalhando no mundo, ensinando uns aos outros. Primeiro, pelos seus instrutores que ele preparou, a ensinar a curar as pessoas, a tirar a dor. E ao mesmo tempo, quando a pessoa recebe esse benefício, a maior parte das pessoas, inclusivamente eu também já fiz esse curso, ficarmos aptos a podermos também dar aos outros essa possibilidade de lhe tirar as dores, de o curar. Não somos nós, mas eu penso que é um poder muito grande, que é a consciência que está à nossa volta, que é o universo, que outros chamam Deus, esse poder que nós veiculamos e que passamos aos nossos irmãos. E normalmente, quando as pessoas são curadas, elas depois também têm a alegria de querer fazer o mesmo aos outros. E por isso é também uma pista que lhes deixo. Vão à internet e escrevam René May e descubram essas maravilhas que eu também descobri em que nós podemos fazer autoterapia, que podemos tirar as dores a nós mesmos, fazendo esses cursos, que são gratuitos. É muito engraçado, é isto. Isso que nós aprendemos para ajudar os outros só funciona quando nós temos compaixão por aquele que vamos ajudar, e compaixão, etimologicamente, significa sofrer com passion, é sofrimento, e compaixão é sofrer com o outro. Quando temos essa compaixão pelo outro, nós queremos tirar-lhe a dor, nós queremos ajudá-los. Também podemos fazer a nós mesmos. E esse depois, quando é curado, vai querer aprender para fazer aos outros. E é essa forma de compaixão espalhada pelo mundo que faz este mundo melhor. E era essa dica também que eu vou deixar no ar para os meus amigos pesquisarem René May e se inteirarem dessa possibilidade de se auto-restabelecerem, em vez do medo criarem esperança, e também levarem essa maravilha aos nossos irmãos e a todos os que estão à nossa volta, que eles também se apaixonem por essa maneira de amar os outros e de se amar a si mesmo e de amar um poder maior. Então, desta vez, as coisas fluem, e eu queria falar de respiração e, de certo modo, tem a ver com isto, quer dizer, respiramos todos do mesmo monte, por isso somos responsáveis por preservar o ar o mais puro possível. Depois chegamos à conclusão que o mundo precisa de compaixão, e ao descobrirmos René May, podemos nos curar a nós mesmos e curar os outros. E isso é uma coisa que está no ar e que eu vos proponho que vão estudar. E a internet tem vídeos, tem um filme lindíssimo que fala da vida desse senhor. Portanto, ele viveu no sul de França, era filho de um casal de camponeses, eram 11 irmãos. E, bom, não digo mais nada, os senhores, os meus ouvintes depois vão descobrir. E agora despeço-me, desejando a todos muita saúde, muita alegria, e que despertem em vós esta paixão pela compaixão, não é? E por esta alegria do crescimento e da partilha. Obrigada e até sempre.